preservação ambiental e o uso de novas tecnologias para compensação de impactos têm ganhado espaço no Brasil. A Forest Preservation, fundada pelo empresário ambientalista Marco Giotto, criou um modelo baseado em tokens digitais que representam 1 metro quadrado de floresta preservada. A empresa arrenda áreas de mata nativa, monitora a conservação e remunera proprietários rurais. O token, segundo a empresa, funciona como um ativo ESG lastreado em floresta real e pode ser adquirido a partir de R$ 5. A Forest atua em biomas como Mata Atlântica e Cerrado. Um dos cases recentes é o da Cabral Motor, de Curitiba, que passou a neutralizar 1 metro quadrado de Mata Atlântica para cada moto vendida. Olha que legal. Para falar sobre este modelo de preservação ambiental, nós convidamos para a entrevista o empresário ambientalista Marco Giotto, fundador da Forest Preservation. Marco, muito boa noite, um prazer falar com você. Boa noite, prazer é todo meu. Vamos lá, falar sobre um assunto que muita gente não conhece, né? Sem dúvida, Marco, vamos lá. vamos lá. Por que o crédito de carbono tradicional não resolve o problema do pequeno e médio empresário? O crédito de carbono foi uma ação, uma iniciativa que surgiu já há muitos anos e teve um fator muito positivo de chamar todo mundo para uma discussão, para termos consciência dos nossos impactos e para onde estavam indo as questões ambientais. Porém, do ponto de vista operacional, o crédito de carbono ele tem uma série ainda de dificuldades que tem que passar por uma série de melhorias para que ele possa ser acessível e que as pessoas entendam, porque hoje é muito difícil você entender o que significa uma tonelada de carbono, sem você ser acadêmico, sem ser um especialista da área. E as pessoas, a gente sabe que o senso comum precisa entender o que está fazendo para poder aderir. Então, o que acontece hoje é que o crédito virou um produto financeiro que só favorece ou é acessível a grandes empresas e a contratos milionários. Então, as pessoas normais, por mais que tenham, o cidadão comum não consegue acessar isso como uma alternativa. E as empresas também ficam com dificuldade de mostrar para seus clientes, seus parceiros, seus stakeholders como um todo, que estão fazendo alguma coisa pela falta de tangibilidade do crédito de carbono, né? A gente não consegue materializar. Se você fechar seus olhos e pensar o que é uma tonelada de carbono, você não consegue imaginar isso. Então, eu acho que o carbono precisa ser mais tangível, ser mais claro, mais acessível. Qual é, Marco, a diferença prática entre comprar crédito de carbono e comprar 1 metro quadrado de floresta com a Forest? Primeiro é uma questão, uma simplificação bem grande do processo e do entendimento dele. Quando você adquire um token de 1 metro quadrado de Mata Atlântica da Forest, ou de um outro bioma, do Cerrado, enfim, você tem a segurança e a rastreabilidade daquele token, ele está relacionado a 1 metro quadrado de uma área conhecida, digitalizada, rastreável e monitorada, que a qualquer momento você pode acessar, você vai ter a documentação dessa área, você vai saber a localização, pode inclusive visitá-la. Então, você garante que você está ajudando, de fato, que aquele metro quadrado esteja preservado. O crédito de carbono, você não consegue ter essa rastreabilidade e essa acessibilidade. Primeiro que são projetos fundamentalmente vinculados à Amazônia, e qualquer área desses projetos, é um pixel lá no meio daquela massa verde da Amazônia, que você muitas vezes não tem nenhum acesso, nem por água, nem por ar, nem por terra. E fica muito difícil de você, na prática, poder primeiro acessar, entender o que você está fazendo, né, onde que está aquele seu crédito, pela intangibilidade do próprio crédito, pela dificuldade de acessar os projetos. Então, os Afores são projetos menores, na floresta fragmentada, principalmente da Mata Atlântica, onde você tem total acompanhamento da área, o mapeamento dos documentos, inclusive a possibilidade de visitá-lo. Legal. Eu ia te perguntar, por que vocês escolheram atuar na Mata Atlântica e no Cerrado, não na Amazônia, né? Então, esse é um fator interessante, porque hoje a Amazônia ficou um assunto assim, da moda, né? Ficou um assunto mundialmente muito discutido e muito falado, e todos os olhos estão na Amazônia. Mas, de fato, do ponto de vista de desmatamento, a Mata Atlântica e o Cerrado são muito mais afetados e mais vulneráveis. As taxas de desmatamento da Mata Atlântica e do Cerrado são muito maiores que da Amazônia.
E a gente acaba esquecendo, a Mata Atlântica hoje, por exemplo, ela está nas cercanias das áreas urbanas. Então ela está literalmente no alcance da nossa visão, da nossa janela. E nós não olhamos para a Mata Atlântica e ficamos pensando na Amazônia. Então a gente procurou trazer essa discussão para perto da gente, de casa, para trazer a mesma tangibilidade do Tolkien para a tangibilidade da área, da Mata Atlântica, que todo mundo enxerga. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, por exemplo, a parte urbana do Brasil está encravada na Mata Atlântica, né, de norte a sul. Então, a gente tem que, talvez, começar de dentro de casa, ou ao lado da nossa casa, se nós queremos melhorar o mundo, vamos começar pertinho de casa, talvez faça mais sentido. Sim, legal, verdade. Agora, o token de 1 metro quadrado é simbólico ou ele realmente impede o desmatamento daquela área? Explica para Então, gente. o Tolkien, ele não é simbólico, ele é um documento digital que Tá. ele vincula aquele metro quadrado de uma área que está documentada, digitalizada, registrada numa plataforma de tecnologia de última geração, blockchain, que é uma plataforma muito segura, que inclusive é o modelo que hoje controla as transações bancárias e toda a segurança documental hoje, os documentos que circulam no mundo que precisam de segurança estão, de alguma forma, vinculados a essa tecnologia. Então, esse token ele não é simbólico, ele é aquelas áreas que nós negociamos com seus proprietários, elas são digitalizadas e cada metro quadrado dela ganha uma identidade de um token. Então, ele é um documento digital de uma área física, que está lá fisicamente comprovada e monitorada. Perfeito, perfeito. Como é que o proprietário rural ganha mais preservando do que desmatando nesse modelo? Talvez aí esteja o grande ponto, que é a origem da nossa empresa da Forte, porque nós entendemos que é um caminho para uma solução prática que possa começar a mudar a forma como nós abordamos a conservação ambiental. A origem está que hoje o proprietário de uma área ambiental, ele não recebe remuneração por isso. Ele é obrigado a preservar, e aí a gente fala, mas a lei exige 20% em algumas regiões, aqui vamos pegar aqui, fora da Amazônia, aqui, a Mata Atlântica, de regra geral, 20% da Mata Atlântica, se você é proprietário de uma área que tenha floresta, é obrigado a ter pelo menos 20% dessa área de conservação. No mínimo 20%, mas na prática, se você tiver mais de 20%, você não consegue hoje mexer e transformar numa lavoura de soja, por exemplo, porque tem muitos entraves burocráticos e na prática você não consegue. Mas o que acontece? Então, aquele proprietário de terra, ele é um empreendedor rural, ele é um empresário rural. A empresa dele precisa dedicar 20% para proteger o meio ambiente. Mas e as empresas outras? O consultório médico, a loja do varejo, tal, eles dedicam 20% para o meio ambiente? Não. Então aí começa a gente tenta tratar essa distorção que está sendo jogada para um segmento só da sociedade, a responsabilidade sobre a proteção ambiental que beneficia a todos. Então, como acontece isso? A gente negocia com esses produtores, localiza essas áreas remanescentes de Mata Atlântica, negocia com esses proprietários e arrenda, aluga essa área, que é uma ferramenta muito usada no meio rural. Ou seja, a gente aluga e ela é para uso exclusivo de conservação, ou seja, não é para exploração nenhuma, não é para fazer nenhuma atividade exploratória daquela área, só para deixá-la em conservação ali, em preservação. E a remuneração do proprietário, a gente calcula de acordo com o que ele receberia se ele tirasse toda aquela mata, por exemplo, para plantar soja, que seria, em tese, um fator motivacional para que você desmate, porque ninguém está desmatando por ser malvadão, só porque quer destruir o mundo. Há uma pressão econômica de uma pequena propriedade que precisa se viabilizar. Então, quando a gente remunera, transforma aquele metro quadrado arrendado, a gente remunera aquele metro quadrado como se ele tivesse uma plantação ali, por exemplo, de soja, depende da região, ou de café, ou de milho, e aí o proprietário vai receber para aquele metro quadrado um valor equivalente que ele receberia se ele, por exemplo, desmatasse tudo, investisse lá, fizesse uma plantação, desse tudo certo e ele comercializasse bem aquela plantação. Então, quando ele só arrenda para preservação, ele já está ganhando daquela terra o máximo potencial que ela tem de remuneração do ponto de vista produtivo. É dessa forma que a gente assegura. Olha que legal. Antes até de eu seguir com a minha próxima pergunta, assim, mais técnica, né?
Eu achei Sim, super interessante o nome da empresa, eu não sei se eu pronunciei da forma correta, Forest Preservation. Eu quero ouvir isso. você. É É Forest forte, forte. Preservation, tá certo. Eu queria saber como é que Tá. foi, como é que surgiu essa ideia, que é ótimo, né? Super adequado. Então, a gente tem até uma troca aí, uma brincadeira que tem com o nome que o Force, para vincular, para fazer uma chamada na questão da floresta ambiental, a gente usou uma questão em inglês, porque a gente tem uma ambição de fazer com que essa mensagem, esse conceito seja globalizado, então, que Claro, tenha um entendimento mais generalizado no mundo, né? E, sim. e pode significar forte de floresta, o forest, que é como para seu Para descanso, descanso. para que você consiga Muito tranquilo, ter né? mais paz, um pouco mais tranquilidade. Então você pode trabalhando, fazendo a sua parte, que você vai ter mais tranquilidade, você vai beneficiar o mundo e você também pessoalmente vai encontrar mais tranquilidade. É Ah, uma brincadeira desse sentido assim de. muito legal, muito bem bolado. Inclusive, para quem não sabe, né? Acho que também é legal, tem gente assistindo que não sabe o que que é uma green tech, né? A Forest Preservation Sim, é uma green tech, né? O que é uma green tech? é uma É uma Green Tech. Então, a Green Tech essa é uma nomenclatura que vem junto aí com as startups e com as fintechs, que são as empresas financeiras. A Green Tech é uma empresa que traz ideias novas e soluções tecnológicas para essas ideias. Está vinculada ao setor tecnológico. Então, quando a gente diz que a Forte é uma Green Tech, é porque a gente atua no mercado de preservação, de conservação, no mercado ambiental, no mercado verde, mas com tecnologia, aplicando o que tem hoje de mais tecnológico disponível. Então, somos uma empresa, por exemplo, as empresas de comunicação hoje conhecidas, as grandes empresas por exemplo, Instagram, Google, são empresas de tecnologia que trabalham com comunicação, com a questão social. Nós temos uma base tecnológica do ponto de vista muito similar, vindo da mesma origem, porém focada no meio ambiente, por isso uma Green Tech. Legal. Agora, Marco, quanto custa na prática para uma empresa neutralizar a venda de um produto com tokens da Forest? Então, aí tem uma outra discussão também que acaba provocando o nosso modelo traz à tona, que é sobre, primeiro, a definição de neutralização, né? Como é que a gente neutraliza, né? O que é neutralizar o carbono? Então, às vezes, quando voltando um pouco ao crédito do carbono, se fala, eu faço um projeto que é carbono zero, ou seja, eu neutralizei meus impactos. Nós também entendemos que a neutralização do impacto é uma utopia, porque a nossa vida gera impacto. E quando a população humana nós estamos chegando próximo dos 10 bilhões de habitantes no mundo, esse impacto é inevitável. Então, zerar o impacto é um objetivo inalcançável. E se a gente fica buscando isso utopicamente, acaba esquecendo das pequenas ações do dia a dia que nos ajudam muito a, de fato, gerar benefícios e impactos positivos. Então, a neutralização, hoje ainda, até do ponto de vista legal, isso não está ainda aplicado, então a grande maioria das ações hoje ambientais são voluntárias, né? Mesmo com crédito de carbono, é uma ação voluntária de uma empresa, ou de uma pessoa, ou de um governo. Então, a vantagem que a Forest traz, de você vincular 1 metro quadrado, é que você pode fazer uma relação com o teu negócio da forma que você entender que vai ser compreendido pelo seu público, e qualquer coisa que você fizer vai ter um impacto positivo, porque você está preservando, ou vinculada, por exemplo, num parceiro nosso, que é a Cabral Motor, que é de motocicletas, a cada moto vendida 1 metro quadrado. Por quê? Simbolicamente também, porque o metro quadrado é a ocupação que essa moto tem na área urbana. Onde está uma moto, ela está ocupando 1 metro quadrado da cidade. Então, ela Legal. garantiu uma área equivalente, protegida. É uma referência que as pessoas compreendem e, de fato, é uma ação que é tangível, né? Eu ia te perguntar exatamente sobre essa parceria. Como é que surgiu essa parceria com a Cabral Motor e por que uma concessionária de motos se interessou? Então, isso é importante. A Cabral Motor é uma concessionária referência, é uma empresa com 70 anos já de atividade, é referência no seu setor como gestão, uma gestão tanto do ponto de vista econômico, social, enfim, como um todo, e estava faltando esse braço ambiental um pouco justamente por falta de ferramentas. Como que eu posso
de fato, fazer alguma coisa que seja efetiva, que seja tangível e que gere um impacto positivo. Aí, conhecendo a Ford, para a Cabral Moto fez sentido essa vinculação da moto com a sua área ocupada, porque, de certa forma, também uma coisa que a Ford busca é que cada um assuma um pedaço da sua responsabilidade, né? Então, a Cabral, como ela vende a moto, em tese, cada moto que ela vende, ela pega 1 metro quadrado aí da cidade e vai ser ocupado pelaquela moto, e ela, de certa forma, foi responsável por isso. Então, ela pega 1 metro quadrado de mata protegida é uma compensação do espaço urbano ocupado. E isso é muito interessante. Daí há um conflito se isso neutraliza o carbono. Mas quanto essa moto depois vai gerar de carbono funcionando? Esse 1 metro quadrado é suficiente? O nosso posicionamento e a visão também que a Cabral tem isso é diferente, porque eu não tenho controle sobre como aquela moto vai ser usada. E, na verdade, se aquela moto depois ela vai funcionar para fazer uma entrega de um alimento, de um pedido que alguém fez, de quem é a responsabilidade direta sobre o benefício daquela entrega? Quem deveria pensar um pouco no impacto daquela entrega? É muito cômodo recebermos, né, hoje um delivery no nosso sofá lá em casa e tal, na nossa mesa. Mas isso teve impacto. O funcionamento, o carbono dessa moto para levar esse delivery, de certa forma, o responsável é o cliente do delivery, né? Ele que pediu, foi por benefício dele. Então, se cada um fizer a sua parte, e é o que a gente mostra com a Ford é que você pode fazer a sua parte com um pequeno esforço. Esse da moto é um exemplo. A concessionária pegou 1 metro quadrado para cada moto. Mas você, que é o proprietário da moto, o que você pode fazer? Você não pode pegar um também, porque você vai ocupando, você tem uma garagem? Qual é o espaço da sua garagem? Por que você não pode também depois dar continuidade a isso, né? E o que a gente diz que é mais barato preservar do que poluir, às vezes é porque, por exemplo, um token hoje de 1 metro quadrado de floresta, você pega no site, nesse momento, você entra lá no site, como se fosse comprar uma blusinha lá numa empresa, fosse comprar um livro, você pega 1 metro quadrado de mata por um ano, por R$5. O litro da gasolina hoje custa R$6. É mais caro você poluir do que você preservar. É só uma questão de atitude, é uma questão nossa de atitude. Que legal, é mesmo. E, bom, nessa parceria já foram 7.000 metros quadrados em 10 meses, né? Isso equivale a quantas motos vendidas? E qual é o impacto real dessa área? Então, para cada moto, foi 1 metro quadrado, hoje isso equivale a 7.000 motos. 7.000 motos. Então, 7.000 motos diretamente. Não, mas é porque é normal, a gente pensa, esse vínculo não é automático, não se preocupe. Então, mas a gente pensa até, e pode pôr 7.000 motos, mas 7.000 ainda metros quadrados, é pouco metro quadrado, em termos de área, quando você vai para uma floresta, 7.000 metros quadrados, são uma fraçãozinha. Mas a Cabral Motor é uma loja, um vendedor de motos, uma concessionária. Se você pensar que no Brasil, só a marca líder no Brasil fabrica 1,5 milhão de motos por ano, se você fosse fazer essa atividade nacionalmente, você já está falando de 1,5 milhão de metros quadrados. Isso já passa a ser bastante relevante. Bastante relevante. Então, a nossa questão é cada metro quadrado tem importância. Sim, com certeza, né? De um em um. Exatamente. Ô, Marco, o consumidor da Cabral recebe algum certificado ou comprovante do metro quadrado vinculado à moto dele? Isso, recebe. Porque cada token, ele vincula cada moto, por exemplo, no caso da Cabral, que é vendida, automaticamente ela vincula aquela moto ao metro quadrado. E essa vinculação que gerou esse token, daí no momento da venda gera o token. Esse token é como se fosse hoje trazendo para a linguagem nossa do dia a dia, é um comprovante do Pix. Ele tem lá um número de série, ele tem uma hora, ele tem toda na linguagem técnica, mas ele tem uma gravação, é um documento gravado que é único. Então, aquela moto vinculou-se àquele token que ele tem um documento, então você tem um recibo, você recebe você tem
pode pedir, tem o recibo emitido, né, disso, que é dessa transação, e ali, através daquele número de transação, pela plataforma da Forte, onde esses tokens ficam estocados, você acessa, você tem toda a rastreabilidade daquela transação, você acha qual foi a área, qual foi a forma da transação, quando foi feita, vinculada ao quê, o documento, você pode ter toda a informação daquilo, então há um documento, sim, e um certificado em projetos maiores que a gente faz, que não são para um cliente só, a gente faz ele emite um certificado de quantos tokens foram emitidos, quais foram os tokens, como se fosse um recibo de uma transação bancária. Legal. Agora, usando ainda a Cabral Motor como um exemplo, né? A marca já teve um retorno assim de negócio com essa ação? Eu imagino que sim, né? É uma coisa muito positiva, né? Então, já teve naturalmente um primeiro retorno dos clientes, que eles entendem que a sua ação acabou gerando uma ação paralela também e positiva no meio ambiente, ficam satisfeitos por isso, por estar fazendo parte, por estar contribuindo também de alguma forma. Mas o que mais do ponto de vista de imagem, esse período que a gente já fez com a Cabral Motor, serviu para a gente adaptou toda a ferramenta, deixou totalmente automatizado o modelo para que tudo tenha, o processo seja muito ágil e seguro e que aconteça de uma forma bastante amigável em todas as partes, né, dele. E agora que a própria Cabral Motor está fazendo até uma reformulação interna de layout seus, de lojas e trabalhando o seu marketing para agora trabalhar o marketing de uma forma forte, agora nesse segundo semestre de 2026, para que vai trazer isso mais para o conhecimento público em geral. Mas já entendendo que está muito positivo, os feedbacks recebidos até aqui são muito positivos. Legal. Agora, para a pessoa que vai lá compra o token, tá? Qual é a garantia que a pessoa tem? Tipo assim, ela pode pensar assim, mas quem me garante que depois não vai ser desmatada aquela área que eu comprei? Então, esse é um ponto bem importante. Como, de novo, fazendo aquela comparação que a gente fez com a própria Amazônia, pela dimensão amazônica, é muito difícil você acompanhar algum pedacinho da Amazônia lá. Aqui são áreas menores, são áreas fragmentadas, então é uma outra virtude do nosso modelo, é que você pode trabalhar com pequenas áreas fragmentadas próximos da cidade, próximos das zonas produtivas. Então, em regra, todas as áreas da Mata Atlântica são acessíveis, começa por aí. Mas quando a gente digitaliza no documento, na área que está de preservação, no projeto, ele está digitalizado, suas coordenadas estão todas ali e tem um mapa que é acessível pela ferramenta mais comum, que é o Google Maps, por exemplo. Você pode hoje entrar lá e ficar monitorando. Ou então, nós emitimos relatórios, nós temos o Instituto Biosistêmico, o IBS, que é uma entidade reconhecida nacionalmente, que presta serviço para Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, secretarias de Estado do país todo, são especializados nessa área de monitoramento e projetos de restauração e economicamente de áreas de preservação. Eles são o nosso parceiro de monitoramento e dos relatórios periódicos da integridade dessas áreas. Tanto do relatório inicial, que essa área, como ela se encontra, de um plano de manejo para a gente conservá-la da melhor forma nesse período, e do manejo e do monitoramento regular dessa área. Uma fiscalização. Então, a fiscalização, cada token vincula essa área, e essa área ele tem acesso direto a tudo relacionado a essa área, documentação, relatórios, tudo isso. E pode, como eu disse, como são áreas de Mata Atlântica aqui próximas de nós, ele pode inclusive, visitá-la fisicamente, será muito bem-vindo. Visitar, exatamente. A gente falou no blockchain, né? O que isso muda Isso. na transparência para quem compra? Por que usar o blockchain? Então, como eu disse, o blockchain é uma tecnologia que ela é a tecnologia que fica de bastidor e que hoje é utilizada no sistema financeiro e nas questões documentais mundiais. Ela, por conceito, o blockchain é uma tecnologia que não permite que você faça adulterações. Então, uma vez, por exemplo, eu fiz um contrato com o produtor rural que tem aquela área que ele arrendou para conservação. Esse contrato registra no blockchain. Eu não posso mais mexer, voltar lá, alterar aquele contrato, mexer. A tecnologia bloqueia, ele é uma cadeia fechada. Está registrado, ficou registrado. Quando o IBS, que é o nosso parceiro, faz um relatório daquela área, se, por exemplo, achou alguma coisa lá, houve uma invasão e houve um princípio de incêndio naquela área. E eu
por hipótese, mas eu não gostaria que isso aparecesse. Não, eu não tenho como ir lá e mexer, apaga essa parte. Não, não pode apagar essa parte. O relatório automaticamente fica integralizado, fica feito diretamente. Quem esteve lá na área fez o relatório, está já referenciado, você vê que quem foi a pessoa, qual foi o equipamento que fez, que dia, horário, tudo fica gravado, e a informação não é mais mexida por ninguém. Ninguém mais tem acesso àquela informação para adulterá-la. Então, por isso, simplificadamente, né, falando que o blockchain traz muita segurança, porque ele vincula todas as transações que acontecem e não permite que ninguém altere essas informações, ninguém mesmo, não há ninguém com acesso para alterá-las. Certo. Marco, qual é o prazo de validade de um token? Por que ele não é vitalício? Então, existem duas. Hoje nós trabalhamos com prazo de 1 ano, que é inclusive para deixar mais acessível, porque o que fica embutido no valor do token, que é uma questão importante? É o monitoramento e o cuidado, além da remuneração do proprietário, dele receber para manter aquela área, né, para alugar aquela área para conservação, é a manutenção, justamente esse monitoramento, esse processo de manejo que a gente tem que fazer da área. Então, por 1 ano, você consegue ter um valor bastante acessível para as pessoas fazer. Se você for pegá-lo vitaliciamente, por exemplo, significaria como se você comprasse aquela área, é o valor de compra da área. Porque daí Entendi. você está ficando com ele. Aí acaba sendo um ticket médio mais alto, que já fica não tão acessível para muitas pessoas. Mas, aproveitando, nós estamos já lançando um segundo formato, onde, de fato, aquele metro quadrado vai ser uma. Quem comprar o token está comprando aquele metro quadrado. Então, você vai ter, de Entendi. fato, a posse daquele, ele se transforma, ele vai ser, de fato, um ativo real seu. Você passa a ser proprietário do metro quadrado. Oh, que legal. E aí você tem Legal. um custo de manutenção que seria um condomínio, não mais uma taxa de token. Você participa como proprietário do condomínio de manutenção, como era um condomínio de casas, de um prédio, nesse formato. Perfeito. Agora, Marco, eu tenho um token, digamos. Eu posso revender meu Sim. token, ele valoriza? Como é que funciona essa transferência? Então, hoje, o token, da forma que ele está, o token de conservação da área, ele é transferível, ele tem todas as funcionalidades de uma moeda digital, então, porque é uma mesma ferramenta, como diz, tem a mesma segurança do mercado financeiro. Então, se fosse uma criptomoeda, você vai e transfere aquela moeda para alguém, você transferiu o dinheiro lá. O token, ele é transferível na plataforma. Mas hoje, ele não tem o valor de comercialização, porque como ele é um token você é como um tutor daquela área, para usar uma palavra que a gente tem hoje, né, que é o tutor dos animais domésticos, você é o tutor daquela área por 1 ano. Aquilo não tem um valor imobiliário, ele não é uma moeda digital. Este token você pode transferi-la e você pode criar por exemplo, a gente está finalizando parcerias bastante interessantes agora, na área, por exemplo, de eventos, que você pode, se você tem o token, você pode ganhar o desconto num determinado show, que é uma Ah, forma daquele show amenizar também o seu impacto urbano lá. E aí você pode transferir o seu token para a conta do show e você ganha um desconto no seu ingresso, por exemplo. Então você pode transferir, vai ter um valor, mas não é um valor comercial, é um valor simbólico no sentido porque você vai ganhar um desconto de 5, 10%, que vale muito mais do que você pagou pelo token. Mas a sua ação passa a ter um valor para aquele organizador. Então, hoje pode transferir, mas não tem a comercialização. Nesse segundo formato que nós estamos lançando, que em breve vai estar disponibilizado, aí ele vai funcionar como uma moeda verde. Então, você vai poder, uma moeda, você vai comprar, vai ter um valor de quanto vale 1 metro quadrado de uma floresta naquele momento. muito E legal. como uma Hoje, floresta nós entendemos que é escassa, que ela tende só a diminuir, então o valor tende a aumentar, né? legal. Hoje, qualquer pessoa pode entrar no site e comprar 1 metro quadrado por R$ 5? Isso já está funcionando? Ou só Está empresa? funcionando, a plataforma está funcionando, é só entrar lá no Pessoa física. forest.eco.br. Perdão, Você, como pessoa física, eu, como qualquer compra que você faz hoje na internet, tem um cadastro básico que é de legal, que você tem que só fazer, porque ela emite nota e tal, só dá teus dados, mas é como se fosse uma conta bancária, ninguém tem acesso a isso, não é sigiloso, mas é só um cadastrinho simples, você entra lá como se fosse comprar um livro, como eu disse, vai lá e pega o metro quadrado. Escolhe a área, pega o metro quadrado. É muito legal. simples. E instantaneamente Agora, está na tua conta. pode falar, pode falar.
Então, ele vai instantaneamente na sua conta. Por isso até que a gente diz que a Forte trouxe a preservação para a palma da sua mão, porque você pode ir lá no seu sofá, na sua tranquilidade da sua casa e, pô, estou aqui numa sala de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, eu queria fazer a minha parte. Você entra ali na Forte, eu peguei 20 metros quadrados de floresta, ó, então agora eu estou preservando 20 metros quadrados de floresta, o meu espaço urbano eu estou garantindo. Eu te É uma forma muito interrompi, acessível. desculpa, eu te interrompi na hora que você estava falando o endereço do site. Você pode repetir, por favor? Então, o nosso site é o forest, né, 4rest.eco.br. Perfeito. Marco, quantos hectares você já tem assim sob contrato e qual é a meta para até o fim de 2026? Então, o nosso contrato até tem um fator importante. Nós temos mapeados e temos parceiros já pré-conversados em todos os estados do Brasil aí. Mas nós estamos tendo cuidado de contratar efetivamente com o proprietário, juntando com a demanda que tem de algum projeto, de algum cliente corporativo vinculado a isso. Então, nós já temos hoje, nós estamos com 350 hectares já contratados e já comercializando os tokens, mas nós temos muito por região. Por exemplo, nós estamos fechando agora uma parceria com a construção civil, com a construtora, que tem construções na Bahia e em São Paulo. Então, a gente está vinculando um projeto de São Paulo nas construções de São Paulo e o projeto da Bahia nas construções da Bahia. Mas, à medida que entrou o projeto funcionando, a gente assina com o proprietário que só está aguardando e ele já começa a receber. Porque a gente também não quer desestimular os proprietários, porque ele recebe na medida que o token é comercializado. Se eu vou abrir vários projetos ao mesmo tempo, aleatoriamente pelo país, eu acabo que eu não remunero, acabo desestimulando os proprietários, se demora para vir a remuneração específica dele, né? Então, a gente está tendo esse cuidado, mas já temos áreas conversadas com o proprietário, acertadas, pré-contratadas, monitoradas, com relatório feito, prontas para projetos, principalmente corporativos, que eles envolvem questões específicas de área, de região, enfim. Que legal, muito Mas de interessante. agora, só 2026, então, agora efetivamente nós estamos trazendo para o mercado, divulgando a nossa ferramenta e trabalhando comercialmente mais forte. Temos uma plataforma super segura que passamos nos últimos tempos ajustando para termos a segurança absoluta da parte tecnológica. Então, agora nós esperamos, nós já estamos com cerca de 150 mil tokens já comercializados. Nós gostaríamos muito desse ano fechar o ano pelo menos com 500 mil tokens, 500 mil metros quadrados. Agora, Marco, é muito importante. Token não é criptomoeda, né? Por que é muito importante deixar isso claro? Então, um pouco do que nós comentamos numa questão anterior sua da transferência dos tokens. É que a gente faz questão até de deixar isso claro no site também. Por quê? Porque as ferramentas que nós usamos e o formato a tecnologia que nós temos é a mesma da criptomoeda. Então, a gente tem todos os requisitos e as funcionalidades de uma criptomoeda. Mas, nesse momento, nós não somos, porque para eu dar um lastro para essa criptomoeda, eu teria, como eu disse, eu teria que ser proprietária daquela área, que é o segundo passo que nós vamos fazer. Nesse primeiro momento, apesar de você poder receber o token, você tem os registros do token, os contratos, que são os mesmos que as criptomoedas usam, mas ele não tem um valor de compra de nada. Como eu disse, é uma troca voluntária entre você e um show e uma empresa que queira te dar um benefício extra porque você tem o token. Mas não é uma criptomoeda, não funciona hoje como um investimento como criptomoeda, é um investimento ambiental que você faz hoje, só de preservação ambiental. Muito interessante, parabéns pela iniciativa, pela ideia, muito legal. E, bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, eu quero deixar um espaço para o teu recado final. Então, olha, o nosso recado basicamente é chamar as pessoas para a sua responsabilidade, porque a gente muitas vezes foge da nossa responsabilidade direta e, por exemplo, na questão ambiental, tem que ser o proprietário lá da área que é o responsável, então é o governo, então são as grandes empresas. Nós queremos que as pessoas tenham a consciência que é fácil e é barato você colaborar com isso. E se nós, como cidadão, não colaborarmos, não vai dar certo. Isso é um fato, já está comprovado aí. Todo mundo tem que estar alinhado com isso. Então, quando a gente diz que 20% lá que o proprietário de uma área tem que proteger sozinho,
seria mais ou menos a mesma relação de quem mora no 10º andar aí de um prédio em São Paulo, por exemplo, vai dizer, não, mas quem tem que cuidar do parquinho lá embaixo é o morador do térreo, afinal está do lado dele, eu não sou responsável por isso. E não é assim, a gente sabe que a gente é responsável, é um condomínio. Então, o meio ambiental também é um condomínio, e se todo mundo fizer um pouquinho, começa pela sua bicicleta, é 1 metro quadrado. Seu quarto são 15 metros quadrados. Isso por ano é muito pouco do que você tem em termos de custo, mas é muito em termos de atitude, né? Então, a gente, para finalizar, só o que nós pensamos é o seguinte: a gente só vai mudar o mundo, não é com o que a gente pensa sobre o mundo, é com as nossas ações. Então, não adianta eu ter a melhor das ideias sobre meio ambiente, sobre preservação, se eu não tomar nenhuma atitude na minha casa, no meu quintal. Então, são nossas ações que vão mudar o mundo, não são nossos pensamentos. A gente chama todo mundo para isso e oferece uma ferramenta acessível, rastreável e muito barata do ponto de vista financeiro. Maravilha. Marco Gilton, muito obrigada aí pela sua participação. Até a Eu que próxima. agradeço o tempo de vocês e ficamos à disposição. Obrigada, Marco. Até logo.